Um bom dia alegre para todo mundo. Nessa videoaula eu vou começar a corrigir um exercício aqui que a gente vai falar um pouquinho da introdução à engenharia econômica ou uma atividade aqui da matemática financeira, né? Nessa atividade ele fala que uma calculadora é vendida à vista por R$ 160, esse que é o valor à vista dela. Eu já posso representá-la assim, ó. Ou eu compro ela aqui por 160, ou a prazo em 4 prestações iguais de R$ 45,49. Você já precisa perceber que quando a gente tem um valor à vista, na matemática financeira a gente chama isso de valor presente. O nosso valor presente aqui é de R$ 160. Quando eu falo que eu tenho a opção também em parcelar isso daqui em 4 prestações de R$ 45,49, primeira, segunda, terceira prestação e quarta prestação, cada uma dessas prestações aqui a gente chama de valor acumulado. Então aqui eu tenho a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Repare então que o meu valor acumulado é de R$ 45,49 e o valor presente é de 160. Eu estou fazendo uma comparação entre valor presente e valor acumulado. E o exercício pergunta qual é a taxa de juros desse financiamento, qual é o valor do I. Quando eu relaciono valor presente com valor acumulado, eu passei uma fórmula em sala para vocês que usa essa relação, que é essa fórmula aqui, pessoal. O P de valor presente é igual ao A do acumulado vezes 1 mais I elevado a N, tudo isso menos 1 sobre I, que multiplica 1 mais I elevado a N. Agora, se eu substituir os valores que eu encontrei, o nosso valor presente é 160. Eu vou colocar 160 é igual. O valor acumulado, que é o valor do A, é R$ 45,49. Coloca aqui, R$ 45,49. Agora, repara aqui que eu tenho vezes 1 mais I. O I é a nossa taxa, o que a gente está querendo encontrar. Qual é a taxa de juros que está acontecendo nessa transação. Então, eu venho aqui e coloco 1 mais o I elevado a N, que é o período. O período nosso de financiamento é 4. Ou eu dou 160 na entrada, ou eu parcelo em 1, 2, 3, 4 vezes. Então, isso aqui é elevado a 4 menos 1. Embaixo a mesma coisa, eu quero encontrar o valor do I, que vai ficar 1 mais I elevado à quarta potência. Esse 45,49 ele está multiplicando, então eu vou passá-lo dividindo. Vai ficar 160 dividido por 45,49 vai dar 3,51. Então eu tenho que 3,51 é igual. Vai sobrar tudo isso daqui. Então vai sobrar 1 mais I elevado à quarta menos 1 sobre I que multiplica 1 mais I elevado à quarta. Agora, pessoal, é o seguinte. Essa equação, para ser resolvida, ela não é tão fácil, porque isso daqui está elevado ao quarto grau e aqui dentro eu tenho uma soma. É como se eu tivesse que, para desenvolver isso daqui, multiplicar esse valor 4 vezes e depois começar a fazer toda a distributiva. Ó. Percebe que isso dá trabalho. Aí você deve estar se perguntando, e aí, professor, o que eu posso fazer para resolver essa equação, quando eu não tenho uma saída tão visível e tão rápida? Pessoal, para eu resolver essa equação, existem infinitos métodos para que eu possa fazer isso. O primeiro, a gente já aprendeu em cálculo numérico que quando eu tenho uma equação e eu não consigo resolvê-la de forma rápida, existem ferramentas que vieram para me auxiliar nessa solução. Tem teorema de Bolzano, tem método da bissecção, tem o teorema de Newton, tem gráfico que você pode olhar onde está o zero da função, tem o Excel que te auxilia isso. Então, para eu resolver essa equação, eu vou usar aqui o método mais fácil, o método da bissecção. Foca no que você quer descobrir. Você quer encontrar
o valor do I. Esse aqui. Ó, para que eu descubra o valor do I, eu sei que isso é uma taxa de mercado. Uma taxa de mercado, ela pode ter como resultado, a gente sabe o resultado aqui, mas supõe que a gente não saiba esse resultado. Ela pode ser como, por exemplo, 2%, 4%, 5%. O que eu vou fazer? Eu sei que 2% é mais ou menos 0,02, 4%, 0,04. Eu vou usar essa intuição, esses valores que eu sei, para jogar como estimativa inicial. Então, eu vou lá no Excel e utilizo isso como estimativa inicial. Aqui. Então, a nossa estimativa inicial, eu vou colocar aqui de 0,2, por exemplo, 0,02, 0,0, vamos colocar 25, vamos de 5 em 5. E vamos colocar aqui agora, vamos aumentar bastante isso daqui, até chegar numa quantidade boa de valores. Seleciono os dois e vou avançando até aqui. Agora eu vou colocar o meu valor. Onde houver troca de sinal, é a raiz da minha função, é o que eu quero encontrar, é a taxa do mercado. Se você voltar lá na sua função, perceba que aqui você tem uma fração. Então, eu vou pegar aqui e vou igualar isso a zero. Vai ficar 1 mais i elevado a 4, aqui, menos 1 sobre i que multiplica 1 mais i elevado a 4 menos 3,51 igual a zero. Passei isso daqui para lá. Eu vou abrir um parênteses primeiro lá para essa fração aqui. Depois eu vou abrir um outro parênteses para essa parte de cima. E depois eu abro um outro parênteses para esse pedacinho aqui. Aí eu começo a digitar no Excel a minha função. Então vai ficar assim, ó. Eu vou abrir um parênteses para a fração inteira. Depois eu vou abrir um parênteses para o numerador, que é a parte de cima. E depois eu vou abrir um parênteses para começar a digitar a fórmula que é 1 mais i elevado a 4. Ó. 1 mais o nosso i. Eu clico nele, que é o valor que eu estou estimando em 0,02. Fecho o parênteses, tudo isso elevado a 4. Menos 1. Pronto, fiz a parte de cima. Agora eu vou fechar o parênteses de cima. Tudo isso dividido. Agora eu vou começar a parte de baixo. Abro um parênteses para a parte de baixo. Aí está na fórmula. I vezes, então, I vezes 1 mais i elevado a quarta potência. Tudo isso está elevado a 4. Ó. 1 mais i elevado a 4. E fecho o outro parênteses. E para acabar agora, eu terminei a fração. Então, eu vou fechar um parênteses para acabar. Perceba que ele deu um parênteses preto no começo e um no final. Tudo isso menos 3,51. Tá? Não igual. Agora eu vou arrastar essa fórmula. O que o teorema de Bolzano nos fala? Que quando eu arrasto isso e há uma troca de sinal, eu tenho o meu zero da função. Então, repara que a sua troca de sinal aconteceu aqui, ó, nesse intervalo que eu estou colocando para vocês. Entre 0,05, o que é isso? 5%, e 0,055, o que é isso? 5,5%. Eu sei, então, que existe um zero da função entre 5% e 5,5%, que é o valor da nossa taxa. Repare. E aqui, pessoal, então, pelo teorema de Bolzano, eu já sei que existe um zero da função. Então, a minha taxa, que é o meu i, é um valor entre 0,05, o que é isso? 5%, até quanto? 0,055, que é 5,5%. Quando eu quero uma aproximação melhor, eu vou aproximando isso pelo método da bissecção, ou eu venho aqui no GeoGebra, que eu já deixei ele pronto. Repara que eu desenhei o gráfico da função aqui no GeoGebra. Só que quando eu vou desenhar o gráfico no GeoGebra, eu preciso colocar y em função do x. Então, em vez de colocar i, eu coloquei x. Então, ficou 1 mais x à quarta menos 1 sobre x vezes 1 mais x à quarta menos 3,51. Eu digito aqui embaixo, ó, nessa barra de entrada,
respeitando todos aqueles parênteses que vocês colocaram. Quando eu olho para o gráfico dessa função, repara aqui que eu tenho o valor aqui, ó. Um número entre 0 e 0,1. Aí eu venho aqui. Entre 0,05 e 0,06. O que é 0,05? 5%. 0,06, 6%. Ah, eu quero uma aproximação melhor. Aonde está o zero da função? Ah lá, professor, ó, bem perto de 5,4%, que é a nossa aproximação. Tá aí, então, como que a gente resolve quando a gente não tem uma alternativa tão rápida como resolver a equação de forma simples. Eu preciso buscar ferramentas e essas são algumas das opções que a gente pode usar. Aquele abraço e até a próxima videoaula, rapaziada.